Então vamos lá. Então, uma das primeiras perguntas que apareceu lá, que eu achei interessante, é, quais perguntas eu devo me fazer para descobrir meu propósito? Né? Então vamos lá, eu anotei algumas boas perguntas aqui para você se fazer se você quer descobrir o seu propósito. Primeira, o que é importante para você? Né? Porque o propósito, gente, ele é um trabalho de alinhar a sua vida a quem você é de verdade. Então, muitas vezes eu vejo que muita gente vive uma vida onde, às vezes, é uma vida de fachada, às vezes é uma vida que você não está 100% alinhado, você não vive uma vida íntegra com você mesmo. Então, a primeira coisa é você ter uma clareza de quem você é. E esse quem você é, às vezes as pessoas ficam também meio perdidas, né? Quem você é, eu me refiro muito principalmente a valores, né? Porque eu vejo os valores como aquele nosso eu mais interno, onde tem um tanto de coisa junto lá no meio, um tanto de coisa embolada, e o alinhamento com essas coisas faz a gente estar feliz na nossa vida, na direção que a gente está indo, ou faz a gente estar infeliz no que a gente faz, né? E é lógico, felicidade é um negócio que também tem muita discussão sobre isso. Felicidade é um prazer momentâneo, é uma coisa que vem em paz e tudo mais. Quando eu falo de felicidade, aqui só para a gente estar todo mundo na mesma página, quando eu falo de felicidade, eu estou falando de você estar indo para o lugar certo. Você está fazendo uma coisa que você está alinhado com quem você está orgulhoso da direção que você está indo na sua vida, com as coisas que você está fazendo, porque aquilo faz sentido, né, no ponto de vista mais profundo com quem você é e com as coisas que você acha importante. Então a primeira pergunta que eu diria, que eu sugeriria é descobrir primeiro quais são os seus valores, o que é importante para você na sua vida. E daí muita coisa vai sair dessa reflexão. Outra coisa que você pode se perguntar, no que você é bom, né? Uma coisa que acontece às vezes na vida da gente, a gente às vezes não está muito atento para isso, é que pessoas pedem opiniões para a gente muitas vezes sobre vários assuntos e muitas vezes esses assuntos se repetem. Então, às vezes você pode ter algum assunto que você percebe que muita gente te procura para falar disso. Muita gente te pede conselho sobre a mesma coisa, várias pessoas diferentes, ou então, mesmo que não sejam várias, as poucas pessoas que te pedem opinião, elas te pedem sobre um determinado assunto. Então, isso também pode ser um bom indicativo, né? Porque isso quer dizer que você, de alguma forma, você é algum tipo de referência para essas pessoas nessa área, né? Normalmente, quando a gente é referência em alguma área, quer dizer que a gente é bom. A gente é bom naquela área, a gente sabe o que a gente está fazendo quando a gente está dentro daquela área, né? Então, essa seria uma segunda pergunta que você pode se fazer. Para o pessoal que está entrando aí, eu estou respondendo perguntas de quem mandou perguntas lá nos e-mails que eu mandei tem uns 10 dias. E aí a primeira pergunta foi quais perguntas você deve se fazer para descobrir o seu propósito. Então eu já estou aqui na terceira. Então a terceira é quais são os seus pontos fortes, que tem muito a ver com aquele ponto que eu falei, que é no que você é bom, no que te pedem conselhos e tudo mais. Então, tem uma definição do cara que chama Martin Seligman, que foi um dos caras que eu citei numa das lives, que ele fala que a sua vida de maior realização, de maior felicidade, é a vida onde você vai estar usando ao máximo os seus pontos mais fortes. Então, a chance do seu propósito precisar dos seus pontos mais fortes é quase 100%, né? Para você estar vivendo o seu propósito de verdade mais profundo, você vai ter que necessariamente estar usando o que você tem de melhor. Porque quando a gente está falando de viver o propósito, a gente está falando de criar uma carreira em torno disso, a gente está falando de uma vida com uma vida alinhada e uma vida onde você vive o maior potencial que você tem. Então, se você está vivendo o maior potencial que você tem, você precisa estar usando todos os seus pontos fortes. É quase que inevitável, né? Então, saber quais são os seus pontos fortes é uma boa pergunta para se fazer também. Outra, qual impacto você quer ter no mundo?
Por quê? Porque essa vida, eu até acho que eu demorei um pouco para dar esse clique na minha vida, para descobrir isso efetivamente e conectar isso na minha cabeça, mas a vida ela é muito mais sobre contribuição do que qualquer outra coisa. E quando você precisa contribuir, a gente está falando de um impacto. Então, qual que é o impacto que você quer ter no mundo? Qual que é a mudança que você quer ver no mundo, né? Aquela frase do Gandhi que eu também gosto muito. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, ninguém vai mudar o mundo sobre as coisas que o mundo mais precisa sobre a sua perspectiva. Então, você tem que ser o primeiro a dar o passo. Então, você precisa ter claro o impacto que você quer ter no mundo e o quanto que você está alinhado com isso, né? E muitas vezes, criar essa carreira de propósito, criar essa vida onde você vive o seu propósito, é nada mais do que você dar passos em direção ao ponto onde você vai estar resolvendo os problemas que você acha que o mundo tem que resolver, o mundo precisa que sejam resolvidos, né? Então, uma outra pergunta que complementa com essa é: o que você não suporta mais ver no mundo? O que te irrita? Muitas vezes existe até uma conexão com a ira, né? Se não me engano, tem uma passagem na Bíblia que Paulo fala isso, na Cartas de Paulo, uma parte, que ele fala que irai-vos, mas não pecai, alguma coisa assim. Ou seja, ter raiva não é o problema. Você é autorizado a se indignar com o mundo, a, a questionar e a ficar irado com a situação, com os problemas que o mundo tem, mas você tem que usar essa ira para uma coisa boa. No yoga tem uma expressão para isso que chama transmutação. Você pegar uma coisa ruim e fazer disso uma coisa boa. Uma analogia disso é a flor de lótus, né? No yoga existe essa simbologia da flor de lótus, que o chakra o chakra da coroa, né? Que é o sétimo chakra, ele é uma lótus de 1000 pétalas. Por que a espiritualidade ela tem muita essa coisa da flor de lótus? Porque a flor de lótus ela é uma flor linda e exuberante e ela nasce da lama. Então é o poder de você transmutar, de você pegar uma coisa negativa e você fazer daquilo o melhor que você pode fazer, né? Então isso é essa questão da raiva. Você pode usar a sua indignação com o mundo para ser a melhor coisa que o mundo mais precisa, ou você pode usar essa sua raiva para você se destruir internamente, porque a raiva por si só é isso que ela faz, ela te corrói por dentro. Então você precisa saber usar isso da melhor forma. Então, se você souber o que você não suporta no mundo, o que você quer mudar, né, o que você não aguenta mais ver, algum problema que você quer muito resolver. Agora, se você também não quer resolver, também não inventa moda. Porque tem muita gente que fala assim, porque a política é isso, é um absurdo e tal. Aí você vira para a pessoa e fala assim, então tá, você quer resolver isso? Você vai fazer disso o seu propósito? Ah não, aí eu já não quero. Ah não, então deixa pra lá. Então, foca no que você tem controle, né? O estoicismo fala muito disso. Escolha focar numa coisa onde você vai fazer diferença. Se você não for fazer diferença, nem gasta seu tempo com isso, né? Uma outra pergunta boa para se fazer para descobrir o propósito. Qual que é a vida que você quer viver? Você quer estar fazendo o que na sua vida com o seu tempo, né? Se você não precisasse fazer nada da sua vida, o que você faria? Aí nessa hora todo mundo fala assim, eu ia viajar, eu ia pro Caribe, eu ia para as Maldivas, eu ia ficar na praia o dia inteiro, sei lá o quê. Essas pessoas, talvez elas não tenham tido a oportunidade de tirar um tempo a mais para tentar fazer isso. Porque se você tenta fazer isso por 1 ano, por 2 anos, você não aguenta mais. Então chega uma hora na vida que você precisa se dedicar a alguma coisa. E se você não precisa fazer nada, aí que é mais difícil ainda. Porque normalmente as pessoas elas falam assim, minha vida é muito ruim porque eu tenho isso para fazer, eu tenho boleto, eu tenho tanto de responsabilidade, tal. Mas aí essa vida ela é a mais simples de viver, porque você não tem escolha, né? Se a sua dificuldade é sobreviver dia e noite, você não tem escolha, você tem que sobreviver. Você não tem
oportunidade de fazer nada diferente disso. Agora, quando você tem uma vida onde você não precisa fazer nada e você ainda assim tem uma vida, o que você faz? Sobre o que passa a ser a sua vida? Então essa é uma outra pergunta. O que você faria se você não precisasse fazer nada? Se você tivesse todas as contas pagas no automático? Se você tivesse uma conta de dinheiro infinito? Aí o mais engraçado é que quando a gente faz essas perguntas, as pessoas elas não sabem a resposta, porque elas nunca pararam para pensar nisso. Então, essa é uma outra pergunta que também é muito útil nessa discussão toda aí. Próxima. Se eu não estou feliz hoje, significa que eu preciso mudar a minha vida toda? Primeira parte. Sim, você precisa. Segunda parte. Você pode fazer aos poucos. Isso não quer dizer que você tem que jogar tudo que você está fazendo hoje para o alto e falar assim, então minha vida não serve, então vou pedir demissão do meu emprego, vou jogar tudo para o alto porque não estou feliz. É muito mais importante, em vez de fazer isso, faz muito mais sentido você criar um plano, você descobrir aonde na sua vida você não está sendo feliz, porque o que gera essa infelicidade que as pessoas falam de não estou feliz na minha vida nada mais do que um desalinhamento. Então, muito provavelmente, você tem algum ponto da sua vida que não está alinhada com quem você é. Com quem você é, eu falo, seus valores. Então, se você tem valores que você nem sabe quais são e a sua vida, por algum motivo, não está alinhada com os seus valores, que inclusive seria muita sorte, né? Se você nem sabe quais são os seus valores e você tem uma vida completamente alinhada com eles, também não faria muito sentido. Então, muitas vezes, o que mais acontece é que as pessoas, elas têm seus valores, mas elas não conhecem e elas têm uma vida externa. Se essa vida encaixa muito com os valores que ela tem, ela deu sorte e ela tomou, às vezes, até, não necessariamente sorte, mas ela teve um encaixe mais intuitivo na vida, porque as pessoas, mesmo que elas não façam um trabalho de espiritualidade ou um trabalho de autoconhecimento estruturado, elas têm intuições. A intuição, muitas vezes, é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, baseado na intuição, ela até consegue fazer um ajuste na vida dela, mas se existe um desalinhamento a ponto da pessoa não estar feliz na sua vida, muito provavelmente esse desalinhamento ele é grande. Então, qual que é o trabalho? É o trabalho de fazer um alinhamento gradativo da sua vida nos pontos onde ela não se encaixa. Não se encaixa com o quê? Com seus valores. Né? Então, esse trabalho ele pode ser feito aos poucos. Então, isso reforça a necessidade de você ter uma clareza de onde você está na sua vida com relação aos seus valores. Né? Nesse curso que eu estou com inscrição aberta até hoje, até hoje meia-noite, que eu lancei na quinta passada, o que eu pensei? Tem uma parte lá que é exatamente sobre isso. Você saber de 0 a 100, na sua vida hoje, de 0 a 100, é na pinta, assim. Hoje, de 0 a 100, o meu alinhamento com os meus valores é de 62. E você saber essa resposta. E você saber o que é o 100, porque o 100 não sou eu que vou te falar, mas eu sei te mostrar como que você identifica o 100. Aí você vai ter uma clareza, beleza, isso é o 100, hoje eu estou no 62. Então, a hora que eu fizer essa e essa e essa e essa mudança, eu vou estar no 87. Se eu fizer só essa e essa, eu vou estar no 82. Então, é preciso clareza, né? É preciso clareza de onde você está, aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar daqui para cá. Então, baseado nesse trabalho de autoconhecimento, nesse trabalho de identificar aonde você está nessa jornada, você vai conseguir estabelecer as metas naquela direção. Né? No meio desse caminho, você vai entender também o que você vai precisar adequar e o que está te impedindo de fazer isso, quais são os seus obstáculos, e aí, passo a passo, você vai começar a chegar mais perto desse alinhamento, que eu sempre falo aqui. Próxima pergunta. É possível descobrir meu propósito continuando a exercer minhas atividades atuais? Não só como foi isso que eu fiz.
Então, na minha vida, eu lá em 2016 comecei a fazer aquele trabalho aprofundado e tudo mais, e, e eu fui só largar o meu emprego lá em 2018, né? No 17 para 18. Então, qual que é a diferença, né? Você não precisa largar o que você faz, mas o importante é você ter uma prioridade e você fazer o melhor que você pode fazer. Como que isso funciona? Então, no meu exemplo lá, eu descobri que o meu propósito era entender profundamente o processo da autorrealização humana, o processo de evolução da consciência. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar meditação, eu fui estudar espiritualidade, eu tinha 2 férias por ano. Eu peguei a férias de 10 dias que eu tinha, fui lá em Teresópolis fazer um curso de yoga, fazer um retiro de 10 dias. Eu usei minhas férias todas para fazer isso. Aí eu tinha outras férias, isso aí em 2017. Tinha outras férias de 20 dias. Peguei esses 20 dias e fui lá para Tailândia fazer um curso de yoga que eu sabia que tinha. Fui conhecer lá o professor, conhecer a escola e tudo mais. Né? Isso tudo fazendo o que eu fazia. Né? Final de semana, em vez de ir para balada frenética igual eu ia antes, né? um ano antes disso, o que eu fazia? Eu pegava todo o tempo que eu tinha e ficava em casa lendo livro, vendo vídeo no YouTube relacionado com esses assuntos. Né? Comprei curso, comprei livro, fui em curso de meditação presencial lá no Rio. Né? Então, o grande lance aqui é muito mais priorizar. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam porque o meu propósito, eu não sei qual que é e tudo mais. Então, a dificuldade de não saber o propósito, de não ter consistência, ela leva para qual cenário? Ela leva para não conseguir priorizar. Porque se você não tem consistência no que é, na direção que é, aí você não faz nada, aí fica solto. Né? Então, eu vejo o propósito como uma prioridade na vida. Né? Tinha que ser a coisa mais importante. E aí volta naquele lance de você fazer o que dá para fazer com o tempo que você tem, com os recursos que você tem, o dinheiro que você tem, o que dá para fazer. Se o que der para fazer for ver vídeo na internet, se o que der para fazer for fazer uma viagem e ir longe e pesquisar na internet os melhores do mundo para você aprender com esses caras, ótimo. Você pega e você vai. Se o melhor que dá para fazer é viajar dentro do Brasil e conhecer os caras no Brasil que fazem isso, ótimo. Se o melhor que dá para fazer for fazer um curso online onde tem alguém que ensina a fazer isso, ótimo. Se o melhor para fazer for comprar um livro e ler um livro onde o cara está falando como que isso funciona na área que você quer, aprofundar ou até para descobrir o seu propósito e tudo mais, ótimo. Se você não tiver nem dinheiro para comprar um livro, você tem o YouTube. Você pode aprofundar no YouTube, pesquisar no Google e ir puxando. Então, o problema não é o tempo que você tem, nem o dinheiro que você tem, nem os recursos que você tem. O problema é o quão comprometido você está nessa jornada. E com o que você tiver, você tem que ter foco. Independente da situação que você tiver. Ter foco para colocar energia, para ter consistência na sua jornada e buscar aquilo no melhor que você pode. Né? Esse é muito mais importante. Então, dá para descobrir o seu propósito sem continuando exercendo as atividades que você faz. Inclusive, talvez até melhor, porque você tem calma para você conseguir focar, para conseguir ir refletindo sobre aquilo. Né? Eu fiquei nada mais do que um ano inteiro indo para o meu trabalho, fazendo essa reflexão, né? Pensando, será que eu saio do meu trabalho? Será que eu não saio? Eu fiquei um ano, imagina, você demorar um ano para tomar uma decisão. Então foi isso que eu fiz. Né? Eu fiz todo esse trabalho enquanto eu ainda estava no meu emprego e aí no momento onde aquilo se mostrou uma oportunidade de realmente aprofundar naquilo e ver aquilo com intensidade, aí eu sim montei um plano e eu vou falar mais sobre essa questão de transição, inclusive a próxima é sobre isso. E a partir desse plano eu fui planejando uma transição, alguma coisa assim. Próxima. Hoje as minhas dúvidas são referentes à transição de carreira. Então vamos lá, vamos falar de transição de carreira. A primeira coisa, mais importante de todas, é transição para onde?
Então a primeira coisa é ter clareza, né? Então se você ainda não tem um propósito, se você ainda não tem a consistência no que é, que área que é, que atividade que é, que nicho que é, o que você quer fazer, como você quer fazer, quais valores você vai estar alinhando nessa jornada de fazer essa transição para essa nova atividade. Se você não tiver muito claro nisso tudo, não tem nem como discutir, nem como fazer mudança nenhuma, né? Então a primeira coisa é ter a clareza de transição para onde, né? E tem aquela frase do Sêneca que eu falei na primeira live de todas, que ele fala o seguinte: se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Né? Então esse trabalho todo que eu falo e do curso que eu lancei na quinta passada e tudo mais, é justamente de construir essa clareza, de você saber para que porto você está indo, e se você souber, você vai ter muito mais condições de fazer qualquer transição, de andar nessa direção, de dar passos e de evoluir nessa trajetória, porque transição é o básico de tudo. Ó, a clareza é o básico de tudo. Outra coisa, sobre a transição, muitas vezes vem a questão do medo. O medo é um ponto interessante também, porque é a natureza do ser humano, é a natureza da mente de temer o desconhecido, né? Então eu vejo o desconhecido como se fosse uma nuvem de fumaça. Então, quando você está numa floresta à noite ou num lugar perigoso e tudo mais, e você tem uma nuvem de fumaça, a sua primeira reação é você ter medo daquilo porque você não sabe o que está ali dentro. E o medo, curiosamente, ele funciona assim. Ele é como se fosse uma nuvem de fumaça. Então você tem medo, você evita, porque você não sabe o que tem ali dentro. Mas se você anda, se você vai atravessando essa nuvem de fumaça aos poucos, se você entra dentro dela, você olha para o lado e não tem nada. Aí você anda mais um pouquinho e aprofunda mais dentro dela, aí você anda e não tem nada. Aí você vai achar que o medo está um pouco mais para frente porque ali você não consegue ver. Aí você anda até lá e você olha para o lado e ele continua tendo nada. Então, como que a nossa mente funciona? Ela teme o que ela não conhece e ela teme tudo que implica em mudança, né? Então ela vai se fechar as possibilidades, ela vai se contar histórias de que é melhor ela continuar onde ela está, que está confortável, que ela não precisa de fazer mudança nenhuma, porque não vai valer a pena, senão que ela não precisa largar tudo, que nada disso faz sentido, porque ela evita a mudança, porque ela é programada para o conforto, ela é programada para a sobrevivência, e ela evita o que ela não conhece. Né? Então, o grande lance aqui é não precisar ter pressa. Você pode planejar essa transição para 1 ano, para 2 anos. Na verdade, não tem ninguém te cobrando isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que não tem ninguém te cobrando, deveria ser a sua maior cobrança com você mesmo. Viver a sua vida com propósito, viver a sua vida com clareza do que você faz, né? Com aonde você está indo na sua vida. Esse senso de sentido, esse senso de missão, né? Esse senso de contribuição, tudo mais que eu sempre falo. Então, sobre isso, o que eu diria, assim, para você pesquisar bastante. É claro que a clareza ela é pré-requisito para você conseguir fazer isso. Mas uma vez que você já tem alguma clareza, alguma consistência no seu propósito, já fez o trabalho, aí sim você precisa planejar bastante, pesquisar bastante, buscar sobre pessoas que fizeram essa mudança que você quer fazer, tentar ter uma clareza exatamente como que vai ser essa vida que você vai ter, como que vai funcionar, tentar visualizar isso de forma bem real. E talvez essa primeira ideia que você tenha sobre a vida onde você vai viver seu propósito, talvez você ajuste isso de alguma forma, talvez você aprofunde essa consistência que você tem, essa ideia inicial, porque isso também é como uma cebola, a gente vai descascando, ou seja, isso você vai descobrindo em camadas o que é o seu propósito, o que é a atividade que você deveria estar fazendo, você vai ajustando, você vai lapidando isso aos poucos, então isso é importante. E ao mesmo tempo, pesquise, conheça o máximo que você puder, porque esse processo de conhecer, ele vai desconstruindo esse medo, né? Quando quanto mais você conhece de alguma coisa, menos medo você tem.
Então, o conhecimento é como se fosse uma luz, né? Nessa fumaça que eu estou falando, né? Que a gente tem a resistência em entrar numa situação nova, porque a situação nova é um desconhecido, né? Então, o que você não conhece, você tem medo. Então, quando você joga uma luz de conhecimento na fumaça, o medo desaparece. Então, quanto mais você conhece para onde você quer ir, quanto mais você pesquisa sobre essa nova carreira, pessoas que fizeram isso, você vai começando a ter informações, a ter conhecimento. Você vai descobrir se você realmente... A melhor coisa a você fazer é você pedir demissão e começar a fazer outra coisa, porque você vai precisar de X tempo para gerar uma renda nova ou para começar a ter resultados. Você vai descobrir histórias de pessoas que fizeram isso e se espelhar nessas pessoas, coletar essas informações e aí começar a fazer o seu plano, começar a montar a sua estratégia para fazer essa transição. Né? Uma frase que eu escutei uma vez um cara falando foi o seguinte: tudo que a gente quer fazer na vida, alguém já quis fazer. Né? Então a gente acha que a gente é inovador, né? Que a gente tem uns problemas que ninguém tem. Na verdade, todos os problemas que a gente tem, alguém já teve. As chances são que alguém já teve e alguém precisou resolver esse problema. Então a resposta ela está lá em algum lugar. Então a gente tem que ir atrás dela para buscar, para conseguir ter essa situação mais clara, o plano mais tangível, mais robusto de informações consistentes para a gente tomar a decisão mais tranquila possível. E não tem problema nenhum se isso for mais demorado, se isso demorar 1, 2 anos, porque você é o maior interessado, não tem nenhum chefe na sua cola te cobrando isso. Você é seu maior chefe, né? Você é o diretor da sua vida, né? Nessa história toda. Você é o responsável pela sua vida. Então é assim que eu vejo a questão da transição. Próxima. Como posso descobrir o propósito de vida? Fiz um curso exatamente pensando nisso. Exatamente pensando num processo, eu chamo de um processo em espiral. Por quê? Porque às vezes você pode pesquisar muitas coisas, você pode até ler uns livros e tudo mais, mas a maior dificuldade, sabe qual que é? Quando a gente tem coisas soltas e aí você joga no YouTube, como descobrir propósito? Você vai cair num vídeo de um coach que o cara fala assim, ó, o exercício matador para você descobrir seu propósito agora. Aí o cara vai falar, ó, faz isso e tal, e aí essa é a resposta. Só que, quando a gente faz esses exercícios de coisas soltas, a gente não tem uma coisa que é a mais importante de todas, consistência. Então, todo trabalho de autoconhecimento bem feito, eu acho, tem que ser um trabalho onde você vai ser um trabalho em espiral. O que eu chamo de um trabalho em espiral? Não é uma pergunta e uma resposta solta, porque você não tem consistência. O trabalho em espiral é um trabalho onde você aborda esses assuntos de várias perspectivas diferentes e você vai complementando essas informações. E quanto mais existe um overlap que fala em inglês, né, uma sobreposição de informações, e nessas sobreposições você vai construindo essa consistência. Né? Então, por isso, um trabalho de descobrir o propósito, ele tem que ser uma coisa profunda, ele tem que ser uma coisa de vários passos, várias etapas, né? Um exercício de construção profunda, onde você vai enxergando a sua vida, os seus valores, você vai fazendo exercícios de resgatar coisas da sua memória, resgatar momentos da sua vida, fazendo várias coisas na mesma direção, e uma coisa vai se encaixando com a outra, vai complementando e vai sobrepondo. E aí você começa a ter consistência, porque o propósito é uma coisa que você vai construir com base em quem você é, com base na sua história de vida, com base nas suas qualidades, com base no que é mais importante para você. Então, coisas soltas, você pode até tentar, eu já tentei muito, mas o ponto que eu acho que não funciona nessa estratégia é a parte da consistência, porque você precisa, o propósito ele é todo sobre consistência. Né? Então o trabalho precisa ser de introspecção, ele precisa ser profundo para você ter isso claro e você acreditar no trabalho que você fez. Porque foi tão profundo que você fala, cara, eu procurei muito, então se não for essa resposta aqui, então não é mais nada. Né? Então é assim que eu vejo essa questão de descobrir.
E aí eu acho que as pessoas, elas naturalmente, elas têm dificuldade de mover em direção ao seu propósito por falta de consistência. Então elas vão deixando de lado, elas têm uma ideia, elas falam, será que é isso? Será? Então tá, então eu vou ficar pensando nisso. Aí aquilo vai ficando largado, ela para de pensar, ela para de se dedicar naquele assunto. E aí a coisa vai ficando de lado e aí ela volta para a vida dela que ela sempre teve, né? Então, eu acho que isso tinha que ser uma prioridade para todo mundo. Eu acho que tinha que ser a prioridade número um da vida de qualquer um, porque isso passa pela sua contribuição, isso passa pela vida que você quer viver, isso passa por realização, isso passa por níveis de felicidade na sua vida e na vida de outras pessoas que talvez você nem conheça hoje, né? Que estão esperando, inclusive, você ir lá e descobrir o seu propósito, porque a sua história vai conectar com a história dela lá na frente, né? Só que hoje nem você nem ela sabem disso. Então, para mim, isso é um projeto de vida, né? Um projeto da sua existência. Então, por isso que eu acho que é importante e todo mundo tinha que dedicar tempo e energia em descobrir o seu propósito. Próxima pergunta, né? Como sei que estou realizado pessoalmente com relação ao meu propósito? Eu acho que se você fez essa pergunta, a sensação é que você não está realizado, porque quando você sabe que está no caminho certo, você tem certeza, ninguém precisa te falar mais nada, né? Quando você tem a certeza de que o que você faz é a melhor coisa que você poderia estar fazendo, você não precisa de ninguém para te dar opinião sobre nada. Inclusive, isso é um dos pontos, como que fala? Um efeito colateral mais positivo do propósito. Um dos efeitos colaterais, por exemplo, é a confiança, né? Por quê? A confiança, ela se conecta com esse daí, porque quando você pensa muito sobre o que os outros estão pensando de você, se você está fazendo a coisa certa, se você vai ser julgado, é porque você mesmo tem muita certeza do que você está fazendo, né? A gente é muito assim quando a gente é adolescente e aí a gente fica preocupado, a gente quer ser aceito em todos os grupos e tudo mais. Quando você está vivendo seu propósito, você está pouco se lixando, porque para quem está te aceitando ou deixando de aceitar nos seus ciclos de relacionamento, nas suas amizades. Se a sua amizade antiga, você batia super bem com a pessoa e agora, onde você é 100% você, muito mais autêntico, uma pessoa muito mais verdadeira, muito mais consciente do que ela faz, por que ela faz o que ela faz, e aquela amizade antiga, ela deixa de gostar de você, cara, não tem problema nenhum. É inclusive melhor, você para de perder tempo com pessoas erradas, né? Então, quando você passa a ter a certeza no que você faz, do que você está no caminho certo, que você está alinhado, né? Quando você é feliz no processo, isso mostra que você está realizado em relação ao seu propósito, que você realmente achou, né? E um outro ponto que eu notei, você não está esperando uma retribuição, você não está esperando uma recompensa lá na frente, né? Isso é um outro sinal de que você está no caminho certo, que você está fazendo alguma coisa que você está alinhado com quem você é e você, só de estar fazendo o que você está fazendo, isso já é o bastante. Porque isso já é a resposta que você precisa. Essa realização no momento presente, né? Você está alinhado hoje com o que você faz, porque o que você faz é o objetivo final e não o que você vai ganhar se você fizer o que você está fazendo. Então, é assim que eu vejo a questão de saber se você tá realizado ou não. Outra pergunta, o que significa realização pessoal? Essa é uma excelente pergunta e, para mim, realização pessoal é uma coisa que você sente. Então, como eu disse na pergunta anterior, você vai saber quando você está realizado. E não é uma coisa que eu vou te falar e você vai falar, ah, então tá, então eu tô ou eu não tô, né? E esse ponto também de realização, ele é muito interessante, porque você pode entender isso numa perspectiva pessoal e uma perspectiva inclusive de carreira e numa perspectiva que transcende ao pessoal, que transcende a carreira, que transcende a personalidade. Então, qual que é a primeira, né?
seria uma plenitude na pessoa que você é, no que você faz. Você está plenamente satisfeito com o resultado do que você faz, com o porquê, com seus porquês, né? O porquê você faz o que você faz. E você não tem problema nenhum com isso e não está esperando nada que vem depois disso. Só que além dessa realização, existe uma outra realização que eu chamo de realização espiritual, que é uma coisa muito mais profunda, que vai além da personalidade, vai além da história da pessoa, né? E essa realização, tem gente que chama isso de iluminação espiritual. Essa realização, ela tem a ver com essa plenitude que eu falei, de você estar pleno, que você é autêntico, que você se sente bem em quem você é, que você está alinhado com a pessoa que você é uma autoexpressão pura e tudo mais, naquilo que você faz. E essa iluminação espiritual, essa realização que transcende isso tudo, essa história, você também está pleno, você está alinhado, você está no estado mais perfeito de alinhamento possível, no nível da existência, no nível do ser. Né? Então, aí a história, o buraco já é muito mais embaixo. Né? E o meu propósito, o meu propósito particularmente, ele tem muito a ver com isso, com entender esse estado, com aprofundar nesse estado de perceber isso, e ser nada mais do que um elevar do nível de consciência, né? É uma coisa que acessar a essência do ser humano e tudo mais. Então é assim que eu enxergo a questão da realização, tanto pessoal como espiritual. Vou tomar um gole de água. Como foi sua trajetória para mudar o mindset? Resumindo, o autoconhecimento. Por quê? Porque através do autoconhecimento eu descobri o que era realmente importante para mim e eu descobri que o que eu estava fazendo no tempo livre que eu tinha era tentando me alinhar a isso, era dedicando o meu tempo ao máximo que eu podia às coisas que eram importantes para mim, mas isso eu nunca enxerguei do ponto de vista com seriedade o suficiente para olhar para aquilo e falar, não, então, se é isso, então eu vou apostar minhas fichas todas nisso. Né? E aí eu fiquei postergando essa decisão, eu fiquei, na verdade, trabalhando isso, pensando, planejando e refletindo. Só que em algum momento eu decidi tomar a decisão de fazer isso o quanto antes, de fazer essa transição, de alinhar 100%. Porque o que acontecia? Se eu tinha 7 dias na semana, em um dia e meio eu dedicava a isso. E os outros 5 dias e meio, 6, não. Então o que eu percebi? Eu tomei a decisão de que eu não queria me arrepender na minha vida. Eu queria fazer essa decisão o quanto antes, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei se eu vou ter muito mais tempo, se eu vou ter pouco tempo, eu não sei nada. Então, eu não quero correr o risco de chegar lá na frente e falar assim, putz, eu podia ter feito essa mudança. Eu podia ter feito isso antes. Eu não quis pagar para ver, entendeu? Eu queria ter a certeza que eu estava gastando o tempo na minha vida da forma mais sábia e da forma mais significativa para mim possível. E usando o meu tempo da melhor forma possível. E isso me fez tomar a decisão de ir viver meu propósito, de alinhar minha vida com o meu propósito. O meu projeto, esse projeto de vida passou a ser minha maior prioridade da minha vida. Né? Passou a estar no meu top 1 da minha lista. Porque eu decidi que eu não ia perder mais tempo. Né? Então foi isso que me fez mudar o mindset. E agora vamos para a última. A próxima aqui eu deixo para outra live. A gente fala na quinta. A última seria como, né? O famoso como. Ah, então tá, já entendi que autoconhecimento é importante, propósito é importante. Como? Para cada pessoa vai ser uma coisa. Né? Então, como eu falei, quando você passa a se conhecer, você passa a ter clareza de aonde você está, aonde você quer chegar e o que está te impedindo de andar para frente, de dar passos nessa direção.
Então a resposta vai variar. Para uma pessoa vai ser uma coisa tipo, fazer um curso de oratória, sair do emprego, buscar aprender marketing, aprender sobre outras coisas, aprender sobre essa área que você tem mais interesse. Né? Para uma pessoa vai ser, a decisão mais óbvia vai ser sair do emprego amanhã, porque baseada nas informações que ela tem aquilo faz sentido. Para outra pessoa vai ser ainda juntar X de dinheiro, porque de acordo com o plano que ela fez, ela precisa de uma reserva de emergência de tanto, porque ela sabe que a transição dela pode ser que demore tanto tempo, e se demorar tanto tempo ela vai precisar de tanto de dinheiro, porque o que ela quer fazer é ir para o lugar tal, e no lugar tal ela gasta tanto por mês. Né? Igual eu, quando eu fui para a Tailândia estudar yoga, eu sabia que eu ia gastar X por mês, que eu ia gastar com curso, que eu ia gastar com avião, que eu ia gastar com hotel e tudo mais. Então, para cada pessoa, os passos vão ser diferentes. Mas isso tudo vai depender de quem você é e onde você está na sua jornada. Então, justamente por isso eu lancei aquele curso que eu apresentei na quinta-feira, porque eu vejo esse curso como um passo a passo, um método mais explicado possível que vai te mostrar etapa por etapa o que você precisa saber, fazer todos esses exercícios de autoconhecimento, exercícios de descobrir o seu propósito em uma frase, esses exercícios de saber quais são os seus próximos passos, de ver como implementar tudo isso, para tirar isso tudo da teoria para a prática. Muitas vezes eu fico aqui fazendo as lives e eu fico tentando pensar uma forma onde eu conseguiria contribuir o máximo possível para que as pessoas conseguissem fazer essa mudança na vida delas, assim como eu fiz na minha. Mas a maior dificuldade é que esse trabalho é um trabalho de muita profundidade, é um trabalho de formiguinha e é uma construção de uma consistência. Né? Então, isso eu não consigo fazer em live, eu não consigo fazer, porque hoje entram umas pessoas que na última live não entraram, e na última live entraram outras pessoas que na outra não entraram. Então a live ela tem que ser um conteúdo empacotado, onde a pessoa ela entra e do começo ao final ela sabe o que aconteceu, ela tem começo, meio e fim. E esse trabalho é um trabalho que tem que ser construído e uma coisa depende da outra. Né? Então, para quem tiver interesse, me manda um direct. As inscrições estão abertas até hoje, meia-noite. Então, quem tiver interesse, a gente está aí. E as próximas perguntas a gente vai continuar na próxima live. Então, na próxima live de quinta, a gente continua respondendo as perguntas. E se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para mandar no direct ou para comentar. Eu acho que o direct é melhor. Então, quem tiver alguma pergunta, manda no direct e aí a gente vai batendo esse papo, vai fazendo essa interação na próxima live. Se você quiser guardar para a próxima live também, pode guardar. E se você quiser me mandar antes é melhor, que aí eu já dou uma pensada e tudo mais. Ou também, se quiser fazer na hora, pode ser também. Beleza? Então é isso daí. Agradeço a todo mundo que conectou. Quem quiser chegar na próxima live depois de amanhã, eu faço lives todas as terças e quintas aqui às 8 horas. E é isso daí. Agradeço a todo mundo e até quinta-feira. Beleza? Grande abraço e até mais.